Olá, seja bem-vindo ao Trocando Ideias. O programa dessa semana está recheado dos mais diversos assuntos. No primeiro momento, fomos até a Demac Materiais de Construção e Acabamento conversar com a designer de interiores Vanessa Bayerle. Lá ela fala um pouco mais sobre a profissão e também dá diversas dicas de como decorar a sua casa. Na sequência, você confere um bate-papo com a nutricionista Camila Schreiner. Ela fala um pouco mais de como manter uma alimentação saudável nesse inverno. E por fim, você confere uma entrevista com a Carmen Pozobon, ela que é da Associação Amigos do Cinema, aqui de Santa Cruz do Sul, uma associação que aproxima a comunidade do cinema. Acompanhe! O Trocando Ideias veio até a Demac Materiais de Construção conversar com a designer de interiores Vanessa Bayerle. Vanessa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui e mostrar um pouco do teu trabalho então para o pessoal de casa. Eu que agradeço o convite, Monique. Muito obrigada. Bom, e quando eu conversei contigo, né, eu fui procurar um pouco mais de ti e vi no teu Facebook, nas tuas páginas, trabalhos maravilhosos. Então, exatamente pensando nisso, para o pessoal de casa se inspirar, ter um acesso maior, vamos conversar então. Para começar, Vanessa, a nossa conversa, como é que começou então o teu interesse pela área de decoração? Bom, houve um determinado momento em que eu me descobri como designer. Eu me apaixonei, a vida inteira fui apaixonada por decoração. Sempre os ambientes bem decorados, harmônicos, me chamava a atenção, eu sempre me encantei por isso. E decidi estudar o design e exercer a profissão. Então é uma vocação então para ti, desde cedo? Sim. Porque tu nos comentou que tu também desenha, né? Tu faz várias coisas, conta um pouquinho mais para nós. Sim, eu sempre gostei muito do desenho também. Na verdade, me identifico mais com desenho de software, não só o desenho à mão, né? E tenho essa identificação e o gosto pela decoração mesmo, né? E o que tu busca assim para mais se inspirar? O que mais te dá orgulho nesse ramo de decoração? O que me desperta a vontade, o que me inspira são os sentimentos. O sentimento do ambiente, a história do cliente, tudo são inspirações para mim, né? E Vanessa, quais que são então os aspectos mais importantes quando o assunto é decoração? Sem dúvida, a beleza, o conforto, a funcionalidade do ambiente, né? É muito importante. Cada ambiente traz uma coisa nele, né? Às vezes a vista de uma janela, um item decorativo, o próprio cômodo da casa, tudo serve como inspiração, né? E como eu estava falando antes, que eu estava vendo teus trabalhos, tem coisas lindíssimas, né? Como é que funciona esse teu processo criativo, então, Vanessa? A primeira coisa é a entrevista com o cliente, né? Esse primeiro contato, pegar informações dele, saber os hábitos, o estilo da pessoa, as preferências, o gosto, né? E a partir disso daí é um processo bem natural, assim, de criação, né? Muda de acordo com cada cliente, cada um faz uma coisa completamente diferente ao pedido dele. Sim, completamente. Os meus projetos, os nossos projetos, são todos personalizados, né? Feito para cada cliente. E teus projetos de decoração do início ao fim, como é que eles funcionam? Como é que tu começa, termina eles? Então, começa da entrevista com o cliente, esse primeiro contato, detectar quais são as necessidades, quais são as preferências dele, o gosto, o estilo, né, o estilo de vida. E aí, a partir disso, a gente troca ideias, a gente define um orçamento. Depois do orçamento a gente faz um envio de proposta, né? Definido a gente executa e aí pronto, é entregar para o cliente o projeto finalizado, né? E conforme ele sonhou. E como a gente estava falando, bom, cada um tem um gosto, né? Cada um faz uma forma diferente. Mas tu, Vanessa, tem algum estilo de decoração que tu mais te encante? Sim. Eu uso todos os estilos, eu procuro usar em todos os projetos. Eu gosto de misturar com coerência, claro, né, para não ficar uma coisa não usual. Mas o meu preferido é o estilo contemporâneo. E algum espaço na casa que tu prefira decorar, que tu goste mais? Sim. Os ambientes que têm atividade funcional, os ambientes sociais, né? Sala de estar, sala de jantar, espaço gourmet. São ambientes que proporcionam para o cliente,
para a pessoa momentos bons, né? Que ele vai compartilhar com a família, com os amigos, isso é muito importante. E é o ambiente mais alegre da casa, né? Normalmente. Verdade, né? E sobre tendências, nós estamos falando, cada um tem um gosto, né? Tu tem o teu cliente, mas tem uma tendência hoje em dia ou isso já não conta mais? A decoração é um segmento que está sempre em mudança, né? É uma mudança constante. Então, tu tem que estar sempre se atualizando. Eu participo muito de feiras, eventos, exposições e busco dentro disso trazer novidades. Então, existem coisas que no momento estão mais em alta, mas como é um segmento que está sempre mudando, essas mudanças elas vão e voltam, né? Na tua carreira, de lá para cá, desde que tu começou, quais foram os maiores desafios que tu encontrou? O maior desafio sempre é captar a essência do ser humano que eu trabalho. Compreender as necessidades, os pontos, né, que são importantes para ele, qual a forma que ele vai usar, porque a casa da pessoa tem que ser conforme ela, né? Então tu tem que captar essa essência para conseguir. Mas é muito gratificante, é um desafio gratificante porque no final tu acaba conseguindo ver a realização do cliente, né? Porque é um sonho que ele está realizando, né? E o que te deixa mais feliz? Então, realmente é esse final, ver o cliente totalmente satisfeito? Com certeza, com certeza. Uhum. Vanessa, então como a gente está aqui na DEMAC, que tal a gente mostrar então um pouco para o pessoal de casa, já para eles se inspirarem, mostrar algumas coisas que tu gosta de trabalhar e assim tu pode dar algumas dicas de peças para cada peça da casa, o que tu acha? Vamos lá! Bom, Vanessa, e aqui nós temos exemplos de revestimentos, né? Tu pode falar um pouquinho mais para nós sobre eles? Claro. Os revestimentos, eles são peça fundamental na decoração. Trabalhado com iluminação, eles ficam muito bem, eles ganham destaque, né, na decoração. Eles vêm em vários formatos e texturas, geométricos, textura de linho, seda, marmorizados, amadeirados. Então nós temos um leque bem amplo, né? Aqui do lado a gente tem um amadeirado. A madeira traz muito conforto e aconchego para o ambiente. Então é uma peça que eles conseguem traduzir, né, os veios da madeira e fica muito real, fica muito bonito o efeito no ambiente, né? Bem, os ladrilhos hidráulicos, eles são muito usados no Brasil. É um tipo de revestimento que destaca muito uma parede ou pode ser trabalhado de várias formas no ambiente, né? Aquele exemplo que eu dei dos espaços que eu gosto de trabalhar, ele pode ser usado num espaço gourmet, numa cozinha, para dar efeito em algum lugar, né? Então, tem várias cores também que a gente pode trabalhar. É um material muito bonito. Tem para todos os gostos, então, para todos os espaços pode ser utilizado. Com certeza. Tem tons mais neutros, tem tons mais coloridos, né? Normalmente o ladrilho vem mais colorido, mas agora estão lançando, tem muito lançamento com ladrilhos mais neutros também, né? Tons que tu consegue combinar, casar com outros tipos de materiais, né? Vanessa, nós falávamos também então sobre as tendências e aqui é um bom exemplo, como tu havia me dito. O que tu tem para falar mais sobre essa peça? Com certeza. O porcelanato marmorizado de grandes formatos, ele vem forte e é uma tendência para os próximos anos. Inclusive ontem eu estive na Casa Cor, do Rio Grande do Sul, e ele está sendo muito usado. O hall de entrada é todo ele com revestimento marmorizado. O mármore ele traz essa questão de sofisticação e luxo. Ele amplia as peças por ser uma peça de formato grande, né? E vem com tudo, vem para os próximos anos. E que fica muito bonito também, né? Dá uma elegância, né, para o ambiente, é muito bacana. Tu pode usar ele no chão, ele pode ser usado em paredes, né? Então é um material que tu consegue agregar valor ao espaço, né? Vanessa, e os vinílicos, o que tu tem para falar para nós sobre eles? Então, os vinílicos eles estão chegando com bastante força no mercado e vêm para ficar. É um material de grande resistência, eles não é um porcelanato, ele tem a diferença dele para o piso frio é que ele não passa o frio, tem essa questão de conforto, né? Normalmente as gravações são de madeira, as marcas estão trabalhando com uma textura dele muito próxima da madeira mesmo, então te dá essa sensação de que tu está num ambiente natural, né? Com a madeira mesmo. Ele pode ser usado em todos os cômodos da casa, inclusive no banheiro, não dentro do box, né? Teria essa limitação. E é um produto que tem que ser instalado por um profissional, porque o piso deve estar bem nivelado para conseguir fazer a colocação dele, né? E para não ter o problema de acabar dando desnível, né? Porque aí tu vê a olho nu. Mas é um material que dá um acabamento muito bonito, né?
E um exemplo, nós estamos aqui, né? Que tem aqui na Demac, que ficou muito bonito. Até muitas pessoas olham e não imaginam que é vinílico, né? Com certeza, é maravilhoso, né? Sou suspeita de falar porque eu adoro. Vanessa, banheiro é uma parte muito importante da casa, né? E o que tu tem para nos falar sobre as louças, sobre os metais em relação ao banheiro? Sim, o banheiro deixou de ser uma peça funcional da casa e passou a ser um ambiente de relaxamento, né? O que vem com tudo em tendência são as peças escuras, as louças escuras, vaso sanitário, pia, banheiras e os metais dourados e cobre, que ficam muito bem com a louça, até uma louça de acabamento fosco, casa muito bem com metal dourado, né? Nada em excesso, tentar usar mais os metais mesmo para não poluir muito e se tornar cansativo o ambiente, né? Que daí já dá um ar completamente diferente, né? E fica bonito. Com certeza, e traz um ar de sofisticação para o ambiente também, né? Bom, Vanessa, e para encerrar então a nossa conversa, uma coisa que tem sido muito utilizada também são as pastilhas, né? Sim, com certeza. As pastilhas, elas dão também um ar de sofisticação. Pode ser usado como um detalhe num ambiente, uma cozinha, por exemplo, que tu não quer fugir do tradicional, tu quer botar uma coisa mais sofisticada, fazer alguma coisa com acabamento mais sofisticado, mais luxuoso. É muito usado em banheiros, lavabos. É um material muito glamouroso, né? Muito bonito, né? Dá um toque a mais, né? No banheiro, no lavabo, já muda completamente a cara. Com certeza. Vanessa, então quero agradecer por estar conosco, por ter inspirado o pessoal de casa a mostrar teu trabalho tão bonito que tu faz. Monique, eu que agradeço, adorei estar contigo. O espaço é muito bom aqui, tem muitas opções para os clientes. E convido todos que estão nos assistindo a conhecer meu trabalho nas redes sociais, Facebook e Instagram. Logo vem novidades por aí também, eu estou sempre buscando mais conhecimento, me atualizando, né? E pronto para trabalhar. Se você gosta de fazer as coisas de um jeito diferente, você é como a gente. Se você é movido por suas paixões e gosta de aprender sentindo tudo na pele, você é como a gente. Se você aprende em qualquer lugar sem hora marcada e ao invés de seguir ordens, você encara desafios, você é como a gente. Se as fronteiras não são barreiras para você, certamente a gente fala a mesma língua. IASG, inglês diferente para você ser um cidadão do mundo. Venha usufruir de uma das maiores estruturas de lazer de nossa cidade. Pratique a sua modalidade preferida. Participe dos mais disputados campeonatos da região. Procurando um espaço para curtir o verão, venha se refrescar em nossas piscinas. Traga sua família e aproveite nossos espaços aos finais de semana. Precisando de um local para o seu evento? Eternize os seus momentos mais especiais em um de nossos salões. Associe-se e aproveite o que há de melhor na região. Esporte Clube União Corinthians. Venha fazer parte da nossa família. Quer viajar? Então escolha o roteiro.
Air Consultoria em Viagens. Nossa especialidade é proporcionar experiências inesquecíveis. No centro de Santa Cruz, na 28 de setembro, esquina com a Venâncio Aires. Com a chegada do inverno, normalmente acabamos por nos descuidar da nossa alimentação e, consequentemente, da nossa saúde. Então, para conversar sobre alimentação no inverno, convidamos a Camila Schreiner. Ela que é nutricionista, professora de nutrição na Universidade de Santa Cruz do Sul e nutricionista clínica no SESC. Camila, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada novamente pelo convite. Camila, então, para começar a nossa conversa, com a chegada das baixas temperaturas, né, a tendência é cada vez que a gente coma mais. Sim. Parece que cada vez dá um pouco mais de fome, né? Por que o corpo reage dessa forma? Todo mundo sofre com o inverno com a questão de aumentar de peso, né? Isso, na verdade, deveria ser o contrário, porque com a chegada do inverno, nosso metabolismo tende a aumentar em função de que ele tenta esquentar o organismo, né? Então tem uma demanda calórica muito maior. Só que o que acontece? A gente acaba comendo coisas muito mais calóricas, né? Com densidade calórica que a gente chama, ou seja, a grande concentração de calorias dentro daquele alimento. E aí vai acarretar normalmente no ganho de peso e a gente se mexe bem menos. Que acaba prejudicando o metabolismo. Verdade. E assim, quais são os alimentos que a gente mais consome chegando assim no inverno? E quais que a gente consome menos? Acho que a gente vai diminuindo o consumo de frutas, né, vegetais, saladas. Então, que acaba acarretando que a gente ingira outros tipos de alimentos mais calóricos, né? Qual é o apetite que a gente tem no inverno? Coisas quentes, que aqueçam, né? Com queijos e massas. E realmente lasanhas. É o que acaba sendo consumido. Que é o que é mais, né? Janta com amigos, essas coisas que o pessoal mais se junta caseiro, mais, né? Juntam-se mais para comer e exercício bem menos, né? Bom, e pelo fato da gente ser mais suscetível a doenças respiratórias nessa época, quais são os alimentos que eles podem estar auxiliando no sistema imunológico? Um dos grandes campeões que a gente fala, que é um nutriente, né, antioxidante, que tem bastante relação com a proteção do sistema imunológico, é a vitamina C. Né? Justamente nessa época a gente tem frutas bastante disponíveis que são riquíssimas em vitamina C, como bergamota e laranja. Então, que a gente pode estar abusando e aproveitando dessas frutas. Aproveitar que é da estação que ainda também. Dá vontade de comer também. A bergamota é uma das frutas que a gente realmente aqui no sul tem o desejo de comer no inverno, no sol. Tem o costume, né? O costume, então auxilia bastante nessa proteção. E o excesso também das bebidas quentes, como chimarrão, chocolate, isso pode também estar acarretando em algum problema para a saúde? Existem alguns estudos falando das bebidas muito quentes em relação a problemas no esôfago, né? Então a gente sugere assim que se tome o chimarrão, né? As bebidas quentes, mas não tão quentes assim, né? Que seja um prazer de tomar, não precisa ser tão aquecida. E os chazinhos, claro, eles esquentam, tem vários benefícios, a gente tem ervas com vários benefícios, inclusive até de acelerar o metabolismo. Mas um certo cuidado mais com a temperatura, né? E a gente sabe que os alimentos mais quentes, eles vão aquecer, então a demanda calórica do organismo também vai ser menor. Então seria mais ideal não ser tão quente, mais frio, mas realmente no inverno a gente não tem, né, vontade de tomar, mas que não se deixe de tomar água, por exemplo, que ajuda a ativar o metabolismo, nem que seja em temperatura ambiente. Agora tu comentou sobre as ervas que ajudam a auxiliar o metabolismo. Podia dar um exemplo de algumas, até para o pessoal de casa poder estar consumindo mais? Um dos mais utilizados é o chá verde, que a gente tem bastante pesquisa e bastante conhecimento sobre o uso dele. E ele realmente acelera o metabolismo, tem uma proteção cardiovascular. Então é um chá que a gente poderia estar usando, é um exemplo, né, de chá que a gente poderia estar usando no inverno para ajudar nessa questão metabólica. Podia estar consumindo mais. Sim, só não se recomenda para pacientes hipertensos, né, com pressão alta. Mas os demais, assim, é bom analisar cada caso, mas seria uma indicação interessante. E esse excesso de alimentação, por mais que o inverno ele seja poucos meses, o que pode causar, assim, nesses poucos meses, estar comendo cada vez mais carboidratos? A gente tem também o consumo, além de mais carboidrato, mais alimentos concentrados em sódio, né, em sal, então que podem daqui um pouco também interferir na pressão arterial, e o aumento de peso. Né? Aí chega agosto, setembro, tá todo mundo louco para emagrecer, porque ganhou uns quilinhos a mais
no inverno. Então, assim, tentar que se controle, pelo menos se mantenha o peso, ou que se aumentar 1, 2 quilos já, né, corre atrás do prejuízo antes de chegar no verão. Que muitas pessoas vai chegando ali pro setembro, aí corre pra academia, né, Sim. daí tenta recuperar esse tempo perdido. Isso também é um erro, né? No próprio consultório a gente vê, né, nas academias também. Hoje mesmo a gente estava comentando lá no Sesc que chega setembro, né, o pessoal enlouquece na academia, no nutricionista. Então realmente tem uma procura muito maior, e isso, né, não deve ser assim, a gente sabe que né, o ser humano é assim. Mas que pelo menos não se deixe totalmente, né, academia, nutricionista, alimentação saudável. Nessa época, às vezes a gente pode diminuir um pouco em função do frio, mas não largar totalmente. Não se pode deixar totalmente de lado, então, né? E já que no inverno a gente ingere mais calorias, quais são as dicas para manter uma alimentação saudável e balanceada? Assim, uma das dicas que a gente, como no verão a gente acaba consumindo mais, né, saladas frias e frutas, a gente pode estar usando esses alimentos de forma quente, para pelo menos se saciar e não comer tanto das outras coisas. Né? Então, legumes cozidos, né? Apesar de ter uma perda, um pouquinho de fibra que dá mais saciedade, a gente ainda tem propriedades bem interessantes e tem fibra também. Então, assim, utilizar alguns alimentos que a gente usa frio no verão, começar a utilizar quente, né? Uma abobrinha refogada, uma berinjela, legumes mais refogados. Frutas, a gente também pode fazer frutas quentes com banana com canela, pera, maçã com canela. Coloca no micro um pouquinho ou dá uma esquentadinha. Então, para pelo menos se saciar e não ir, né, só para os alimentos mais com densidade calórica maior. O negócio é inventar, então. Inventar. Tá fazendo coisas diferentes. Tem os bolinhos fits também, tem um monte de receitinha legal que dá para fazer no inverno. Dá para recorrer para várias coisas. E agora tu comentou também de frutas, né, e verduras. Quais são as que estão em alta nessa época, que dá para abusar mais, comer um pouco mais? Como eu falei antes, acho que as que são ricas em vitamina C, aproveitar, né, a bergamota, a laranja. Moranguinho é uma fruta bem interessante também nessa época que a gente tem e que a gente pode estar fazendo o suco ou usar de sobremesa, ela não tem muita caloria. O abacate, ele tem um pouco mais de caloria em função da gordura, mas também é super interessante porque tem um baixo índice glicêmico, ou seja, mantém a saciedade por mais tempo. Então, tem diversas frutas aí, e vegetais, brócolis, abobrinha, berinjela, né, que a gente pode estar usando. E falando em inverno, a gente não pensa em comer, questão de engordar, né? Mas também tem que ter um cuidado especial com a pele, já que ela fica bem mais ressecada nessa época. O que também em questão de alimentação ela pode estar ajudando na nossa pele? A gente acaba tomando banhos quentes, né, que acabam prejudicando, ressecando bastante a pele. E a gente acaba deixando de tomar água. Né? Então a hidratação é uma das coisas mais importantes, que a gente não deixe de ter a garrafinha, a xícara, né, do lado e esteja se hidratando. Tem algumas outras questões que a gente pode usar, como colágeno, a própria vitamina C ajuda na formação de colágeno também. Então, alguns nutrientes que a gente pode estar pensando melhor. Mas acho que a hidratação é um dos principais, porque a gente vê assim no consultório o pessoal não tomar água no inverno. Né? A gente tem uma recomendação, uma de verão, que é 35 ml por quilo de peso. Por dia? E de inverno, de pelo menos 30 ml por quilo de peso. Né? Então, uma pessoa de 60 quilos teria que tomar em torno de 1,8 litros no inverno de água. E acaba por tomar bem menos, Bem menos. Né? As pessoas que consomem 3 litros no verão, no inverno não tomam nem 1 litro. Mas é em chimarrão, mas daí toma, e o pessoal né? sempre, vale como água. Não vale. Não, é bem diferente. Vale, claro, mas é uma forma de consumo também, mas eles são diuréticos, né? Então acaba se tendo uma perda renal de líquidos, né, via urina. É importante ter ressaltado isso também. Então, o ideal é água pura mesmo. Água pura também. E a prática dos exercícios, Camila, ele também é deixado de lado nessa época. Tem algum exercício, por exemplo, que dê para fazer de casa mesmo, visto que as pessoas ficam mais com preguiça de estar fazendo as caminhadas na rua por causa do frio? A questão do se exercitar também, né? O próprio horário que muda, né? A gente já escurece mais cedo, então a gente já não tem tanta aquela disposição para fazer a tardinha. Então, uma sugestão é tentar não deixar totalmente a academia, né? Que se mantenha pelo menos 2 vezes, 3 vezes por semana. E se alguém tiver uma esteira em casa, né? Se tiver, a gente sempre brinca que acaba virando cabide, né? Mas aproveita pelo menos no inverno, que é um momento que
Então a gente não pode estar saindo tanto para a rua, mas pode estar utilizando, né, complementando essa atividade na academia com a esteirinha ou com o que tiver em casa de mais aeróbico. Então dá para aventar tanto na alimentação quanto até nos próprios exercícios, já se né? aquece, né? Ah, é verdade. Bom, também chegando o inverno, as pessoas querem cada vez mais comer sopa, né? Tá consumindo. O que é o ideal, assim? Quais os alimentos se colocar na sopa? Até onde pode se tornar calórico demais e não fazer mais tão bem à saúde? A gente tem a questão das sopas também é fortíssima, né? Porque o pessoal realmente consome bastante. E tem sim como a gente fazer, o pessoal pede muita receita de sopa saudável, né? E tem sim como fazer uma sopa legal, assim. O que eu sempre recomendo? Não usar os caldos prontos, né? Que o pessoal usa muito. E aí a gente tem muito sódio ali concentrado. Eu gosto bastante do curry, né? Que é uma misturinha, né? de temperos que vai o açafrão da terra, que é aquele bem amarelão. Então ele dá um sabor interessante, né? Que e ele é antioxidante também, tem algumas atividades interessantes que a gente pode estar usando. Procurar não usar massas, né? Batata inglesa, arroz, e sim ir mais para os legumes. Tá usando mais legumes, um franguinho ou uma carne magra, e acrescentar, às vezes o pessoal gosta de botar a batata para dar uma engrossadinha, né? Mas a gente pode estar usando o aipim ou a batata doce, que são carboidratos, claro que tem mais calorias que os vegetais, mas que eles têm a absorção mais lenta que a batata inglesa, por exemplo. Então, que a gente pode estar adicionando, né? E dar uma cremosidade para essa sopa. Claro que não em excesso, né? Puxar mais para os legumes. E também a questão que as pessoas comem sopa com pão, né? Então tem que cuidar e não comer muito pão também junto com a sopa. Sim, a gente sempre tem que lembrar isso. Quando a gente está preparando, se a gente for usar um carboidrato, né? Por exemplo, o aipim ou a batata doce, que não use o pão daí. Ou se usar só os legumes e um tipo de proteína, uma carne, aí usa um pãozinho integral junto, né? Um pãozinho de centeio. Já ameniza um pouquinho. Já dá uma diferença, né? Já, bastante. Como a gente consome muito frequentemente, é interessante. E a gente comentou também há pouco tempo do chimarrão, né? Quais são os benefícios que ele pode estar trazendo pra gente? Bem importante essa pergunta, né? Porque até pouco tempo atrás a gente ouvia muito falar mal, né? Até por essa questão de ser quente, do esôfago. Mas a gente sabe que tem muitas propriedades interessantes também. Tem várias pesquisas que demonstram que ele reduz colesterol, né? Então seria interessante para pessoas que têm colesterol alto. E para o emagrecimento ele também é interessante. Ele tem, além de também antioxidantes, ele tem cafeína, que acelera o metabolismo. Então também é interessante nesse sentido. Dá para continuar consumindo, só não demais. Eu sou bem a favor do chimarrão. A gente também tem a tendência, por exemplo, como nós comentamos antes, tá fazendo jantares com os amigos, aí faz uma lasanha ou até mesmo uma sopa, mas consumir bebida alcoólica junto. Até onde isso pode ser prejudicial?
A gente sempre fala que mais é em relação à quantidade, né? Claro que no verão a gente tende a consumir o que mais? Vai mais para cerveja, né? Para bebidas mais frias. E a cerveja, ela realmente tem uma densidade também calórica maior do que... Na verdade, a concentração de álcool é menor, né? Mas se a gente for ver a quantidade que se ingere de cerveja em relação ao vinho, por exemplo, é muito maior. Então acaba, né? Depende muito de cada pessoa. Mas o vinho é antioxidante, ele também tem várias propriedades interessantes. Óbvio que quem não ingere, a gente não vai recomendar que se ingira. Muito importante. Né? Porque a gente não pode induzir que a pessoa, né, tem o hábito de consumir se ela não tem o álcool. Mas em pequenas doses ele é realmente bem interessante. Pode estar ajudando também na saúde, nessa questão também de antioxidantes. E o que a gente poderia substituir nos alimentos calóricos, que são as massas, o queijo, que a gente poderia comer ao invés de comer isso? Isso é uma questão também bem importante, porque a gente pode estar pensando em emagrecer, né, esses pratos. Então, uma lasanha, como tu falaste antes, a gente pode estar fazendo o quê? Utilizando queijos mais magros, né? Não colocar daqui a um pouco tanto queijo, né? Que as lasanhas normalmente vêm com bastante. Então, utilizar queijos mais magros, estilo cottage, né? Ou usar daqui a um pouco um molho branco mais light, né? Fazer com leite desnatado. Então, a gente tem sim como emagrecer esses pratos. Existem as massas integrais. Né? Hoje a gente tem uma gama de produtos em qualquer mercado que a gente vá. Massa de batata doce, massa de quinoa, massa de integral, né? Caseira integral, massa de arroz integral. Então a gente tem muitos produtos disponíveis hoje. Então não é tão difícil assim ficar um pouquinho melhor esses pratos. Né? Não é tão difícil cuidar tanto da saúde, né? Com certeza. Diversos produtos, como tu falou mesmo, naturais, né? Tá cada vez tomando mais conta mesmo. As pessoas, elas têm se cuidado um pouco mais, né? Por assim dizer. E essa questão dos molhos, né? Que o pessoal acaba... carbonara, é bacon, é calabresa, então são coisas muito pesadas. Isso a gente tem como modificar e tá usando carnes mais leves, né? Não tão processadas, não com tanto sódio. Então tudo isso vai fazer diferença lá naqueles quilinhos, né, que se ganha ali nesse período de frio. E que também fica bem gostoso e já ajuda no metabolismo, né? E deixa para uma vez lá por semana fazer uma coisinha mais... De vez em quando dá, né? Com certeza. E as pessoas que elas ganham mais peso no inverno, como é que é uma forma de cuidar? Como a gente tinha falado há pouco tempo, chega ali por setembro, já quer ir para academia. Então, como cuidar, visto que nós estamos sempre cheios de roupas, às vezes a gente nem percebe, né? Eu acho que isso é um grande problema, porque como a gente usa muita roupa, né, no inverno, a gente acaba não se enxergando realmente que está aumentando de peso, muitas vezes. E a gente até vê também, eu vejo muito que se a gente está num período de inverno e dá um calorzinho, como deu agora... o pessoal procura direto academia e nutri, né? Então, assim, é bem relacionada à temperatura, porque começa a se enxergar, né? Então, o que seria interessante? Que se monitore o peso, né? Se não for no nutricionista, que se tenha uma balança em casa e que se pese pelo menos uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, para ver como é que tá, né? Que não se deixe ganhar muito peso para depois correr atrás do prejuízo. Então, sempre assim, a gente tem aqueles 2 quilinhos, mulher principalmente, né? Que pode subir e baixar, então que fique, né, naquele limite máximo ali para não ter um prejuízo muito maior e depois chegar a outubro, novembro, dezembro e não ter conseguido chegar no seu peso que se deseja. E também tem muitas dietas malucas, né, que a gente vê na internet sempre, né? Muitas. Ou falar com uma amiga e dá cada uma dá uma receita diferente. Então, com base na nossa conversa, o ideal mesmo é procurar uma nutricionista e estar se informando exatamente sobre o que está consumindo. Sim, porque daí o que acontece, né? Ganha esse peso rápido, né? Às vezes 3, 4, 5 quilos. Aí chega o calorzinho, se desespera e vai fazer dieta maluca, né? E aí se torna um sofrimento, porque tu emagrece e volta, emagrece e volta. Então, realmente, o ideal é que se mantenha, né, que se dê a oportunidade de comer algumas coisinhas diferentes, mas que se, né, monitore esse aumento de peso e de gordura corporal. E qual dica, então, tu pode deixar para o pessoal de casa de se alimentar bem, não deixar porque está o inverno, deixar de lado a alimentação saudável? Aconselho, então, como a gente falou antes dos chás, o que a gente pode estar utilizando também é o limãozinho, que já tem uma vitamina C junto. Utilizar esses legumes, então, mais refogados, para não deixar de comer a salada. Abusar,
se conseguir, das frutas, né, ricas em vitamina C e outras também. Moranguinho tem bastante vitamina C também, não só laranja bergamota. E tentar não consumir coisas tão pesadas, né? Se for consumir coisas com queijo, que seja um queijo mais leve, né? Com menos gordura, que eu acho que a tendência vai mais para esse lado. Os leites mais desnatados, que sempre vem um cafezinho com leite, sem açúcar. Se usar um açúcar mascavo. Então, né? Todo esse frio faz com que a gente mude esse hábito, né? Muda completamente, né? Aqui no sul, então, bastante. Nem se fala, né? Que aqui faz muito frio. Camila, então eu quero te agradecer por ter nos dado essa dica. É tão importante estar passando para o pessoal de casa, né? Para não se descuidar, independente da estação. Muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. A bota no estilo montaria, ícone da estação há várias temporadas, continua em alta, pois, além de aquecer, tem a vantagem do conforto para o dia a dia, no trabalho e na balada. Venha até a nossa loja no centro de Santa Cruz do Sul. Atendemos todos os sábados até às 17 horas, sempre sem fechar ao meio-dia. Marlene Calçados, na rua 28 de setembro, 354. Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a dois ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 51 3902 4318. A dica St. Gallen de hoje é sobre a saúde da mulher. O câncer de ovário acomete principalmente as mulheres acima de 40 anos. São tumores de crescimento lento com sintomas que levam algum tempo para se manifestarem. O quadro clínico não é muito específico e pode haver dor abdominal difusa, constipação, aumento de volume do abdômen e desconforto digestivo ou dispepsia, além do emagrecimento. Instituto de Oncologia St. Gallen, Núcleo Mama. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de pessoas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297.
assunto do Trocando Ideias será sobre cultura. Mais precisamente, vamos conhecer hoje um pouco mais sobre a Associação Amigos do Cinema. E para contar para nós um pouco mais, está aqui ao meu lado a Carmen Pozzobon da Costa. Ela que é a atual vice-presidente da Associação Amigos do Cinema de Santa Cruz do Sul. Dona Carmen, seja bem-vinda ao Trocando Ideias. Obrigada. Dona Carmen, para começar a nossa conversa, então, gostaria de perguntar como surgiu a ideia de criar a Associação Amigos do Cinema. Lá no século passado, em 1998 e 99, nós fizemos um curso de cinema oferecido pelo professor Josmar Reis, que estava voltando de Paris, onde ele fez um doutorado nessa área. Então, a partir deste curso que ele ofereceu e que algumas pessoas fizeram, surgiu a ideia de formar uma associação de amigos do cinema em Santa Cruz. Então, essa associação foi fundada em 19 de maio de 2000 e funcionou com filmes, era às sextas-feiras, no cinema, durante algum tempo, eu acho que uns 2 ou 3 anos, no cinema do shopping, né? Que era um cinema que tinha aberto há pouco tempo. Então, eram filmes em 35mm e não só sessões semanais, como também ciclos de cinema, num projeto muito interessante que se chamava A Escola Vai ao Cinema. Eram, assim, muitas crianças que vinham para assistir filmes. A gente fazia sessões às 10 da manhã, às 2 da tarde, às 4, às 6. Nossa. Então foi assim uma fase muito interessante, porque era uma coisa muito nova na cidade e as escolas mesmo se combinavam entre si e era então uma quantidade incrível de crianças que a gente tinha que agendar, né, com muito cuidado, porque o cinema também não era tão grande, né? Então foi uma fase em que a associação funcionou no cinema, né? A gente fazia parte da diretoria e depois de um certo tempo a gente saiu da diretoria e a associação continuou funcionando, passou a funcionar no Centro Cultural da Aviação Férrea e então ali mudou o formato, era em DVD, né, um telão, e durante alguns anos funcionou ali também. Aí a diretoria estava já desanimada, cansada e não tinha mais quem tocasse, digamos assim, a associação. E a Ingrid me chamou e mais algumas pessoas, a Rosane Aquino, que era funcionária, ainda do Banrisul, oferecendo assim de bancários para nós fazermos assim uma revitalização, digamos assim, né, uma retomada da associação, que o pessoal estava muito desanimado e as sessões já não estavam mais acontecendo. Então, a partir do dia 10 de junho de 2013, nós recomeçamos, digamos assim, as sessões nos sindibancários, né, que é um dos apoios maravilhosos que nós temos. Todas as terças-feiras nós temos sessões, né, nos sindibancários. Cada vez um filme melhor que o outro. São filmes nacionais, são filmes europeus, são filmes orientais, né? E latinos, então a gente procura muito filmes argentinos, uruguaios, né? Que não são tão conhecidos aqui. E os orientais também, que são filmes que com certeza nunca estarão no cinema da cidade. São filmes bem alternativos, filmes muito bons. Filmes antigos, clássicos do cinema, né? E filmes atuais. Então, é uma diversidade grande e, assim, está funcionando atualmente a Associação dos Amigos do Cinema. Nós temos um grupo de associados significativo, né, em torno de 200 pessoas. Claro, nem todos alguns se associaram para apoiar a ideia, né, e geralmente não comparecem às sessões porque ou trabalham à noite ou têm outros compromissos, né? Mas que apoiam a ideia. E nós temos em torno, digamos assim, 15 e 50 pessoas são as nossas sessões. Quando tem um público ótimo, é 50
são 50 pessoas. E o normal, quando é o público pequeno, é em torno de 15 pessoas. Ah, então hoje em dia vocês contam com 200 associados. É, em torno de 200 associados. E a ideia, então, de vocês logo no início, desde sempre, é aproximar, então, o público mais da indústria cinematográfica, poder estar trazendo isso para a comunidade? Não da indústria, dos filmes. Né? O nosso objetivo é divulgar o cinema, né? Porque a gente gosta muito de cinema, né? A diretoria é um grupo muito coeso, né? E a gente faz a seleção dos filmes. Alguns filmes são sugeridos pelo próprio público, né? E então a gente pesquisa, a gente fica sabendo de filmes, a gente vai atrás da divulgação, de sites e pessoas assim que nos indicam. E a gente acaba escolhendo aqueles que a gente tem possibilidade, porque às vezes os filmes ainda não tem legenda, ainda não estão no Brasil, ainda não é possível comprar. Então é porque a gente precisa de um DVD, né? O nosso sistema atual é com o DVD. Sim, então quem tiver uma ideia de filme pode estar passando para vocês, que vocês vão ver se tem a possibilidade de passar. A gente aceita sugestões. A dica das Óticas Diniz de hoje é sobre as armações. Redondas, quadradas ou transparentes, as armações precisam ser experimentadas até que você decida de acordo com o formato do seu rosto. Independente da armação escolhida, os óculos vão dar uma atenção especial para os seus olhos. Por isso, as sobrancelhas também precisam ficar com o design em dia. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Farmácia de manipulação e drogaria com qualidade. Fórmulas magistrais, manipulada na medida exata do seu tratamento e prescrição. Na Marechal Floriano 1009, em Santa Cruz do Sul. A dica Gazima Home Tech de hoje é a lâmpada certa. A tonalidade da luz que a lâmpada emite no ambiente é um ponto importante que deve ser levado em consideração. Nos cômodos de lazer e descanso, como a sala de estar e o quarto, cria uma atmosfera aconchegante optando pela luz quente e de tonalidade amarelada. Já em locais como a cozinha, banheiro e áreas de serviço, indica-se a luz fria, que tem uma cor azulada e é mais estimulante. Dinovitar, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dinovitar conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação. Dinovitar, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 51 37 11 16 98. E como é que tem sido as sessões hoje em dia? O público tem aderido cada vez mais, tem se associado mais também? Sim, as pessoas procuram, né? Como eu disse antes, as pessoas que gostam de cinema, que apoiam a ideia, nos procuram.
né? Ontem mesmo veio um grupo de, eu acho que umas 8 pessoas da Ecovila, Caraguatá, né? São jovens que vivem lá e que vêm assistir as sessões. E os associados, assim, quem não tem compromisso, outro compromisso naquela noite, as pessoas que podem comparecer, porque ali não é uma sala de cinema, a gente tem que levar em consideração isso, que ali é um auditório, né, com cadeiras fixas, e a gente tem um telão, então o problema, né, da visibilidade do filme é complicado. Um público muito grande, a gente já fica todo arrepiado que as pessoas vão ficar procurando a legenda e não, né? Então, a gente, enquanto está ali, a gente não pode, assim, ter um público tão expressivo como gostaria, né? Mas, enfim, as pessoas que vão se acomodam e gostam bastante, gostam, né? E além dessa parceria que vocês têm com os sindibancários, vocês também têm outros apoiadores, patrocinadores? Sim, temos a Destaque Vídeos, que de vez em quando nos empresta algum filme que a gente não tem no nosso acervo. Nós temos o escritório Fürstenau, que faz a nossa contabilidade gratuitamente, que é maravilhoso, né? E nós temos também o SESC, que de vez em quando nos oferece filmes. A gente já fizemos algumas parcerias lindas de filmes, Novo Cinema Alemão, o ano passado, Jump Forward, o Cinema, também, que foram filmes do SESC. E atualmente também eles estão nos oferecendo, de vez em quando oferecem algum filme que a gente exibe. E além das sessões, vocês também fazem debates? Tem mais a Gráfica Colibri, né, que faz o nosso papel, o nosso material impresso para as fichas de associados. Né? Então a gente conta com esses apoios que são fundamentais, principalmente dos sindibancários, que a gente não tem despesa nenhuma, nem luz, nem nada, quer dizer, uma vez por semana. Se a gente realizar uma outra sessão fora do horário, claro que daí é diferente. Então, já posso adiantar que durante a Feira do Livro, o patrono da Feira Tabajara Ruas é um cineasta gaúcho, e nós vamos exibir, então, 2 filmes dele. Na terça-feira, normalmente, nós vamos exibir na nossa sessão normal, o Neto Perde Sua Alma, e na quinta-feira vai ser uma sessão extra com a presença dele, que vai ser exibido o filme Os Senhores da Guerra, que é um filme que ainda não tem DVD, mas ele vai nos trazer, então, o filme para a gente exibir. Então, ele vai participar da sessão e depois ele vai fazer alguns comentários, né? Vai ficar à disposição para debates e perguntas das pessoas. Que legal isso, então. Tem surpresas para a época da Feira do Livro. Já estou adiantando, né? Agora, por exemplo, a gente está programando para agosto um ciclo de filmes com a temática de vício, vários vícios. E já temos uma pessoa convidada, que não confirmou ainda, mas então já vai acontecer. Então, quando acontece um ciclo de filmes, a gente chama alguém para falar sobre estes filmes que a gente programou e fazer, então, uma relação entre eles e responder perguntas das pessoas, né? Porque as pessoas querem informações, ou querem fazer comentários. Algum profissional da área mesmo, para dedicar aquilo. Exatamente. E para quem está nos assistindo em casa e quer poder frequentar, então, as sessões, alguma taxa? Como é que funciona para poder ir? Sim, a gente cobra uma taxa para quem quiser se associar de R$10 por mês. E dá direito a assistir todos os filmes e receber por e-mail todas as informações da exibição do filme escolhido e a crítica, né? A pessoa, então, que é associado recebe. E também a gente manda para as mídias, né, divulgarem o filme que vai ser exibido. Mas se a pessoa não quer se associar, quer ir esporadicamente, também nós não cobramos ingresso, né? Nós não podemos cobrar ingresso. Então, a pessoa pode assistir os filmes, serão todos bem-vindos. Então, para participar, basta ir até o Sindibancários? Basta ir ao Sindibancários, todas as terças-feiras, às 20 horas, começa a sessão. E só em feriados, assim, é que a gente não realiza, né? Porque aí altera um pouquinho, mas todas as terças-feiras, assim, de março a dezembro. A metade de dezembro a gente tem filmes.
Então, dona Carmen, só posso lhe agradecer pela presença aqui no nosso programa Trocando Ideias e por estar mostrando então esse trabalho de vocês tão bonito que já vem há tantos anos e convidar o pessoal para estar participando. Então, muito obrigada. Obrigada pelo espaço e espero que vocês, quando puderem, compareçam para sentir esse prazer que é, né, assistir um filme, né, viver aqueles momentos de prazer, de sensibilização, né, de conhecimento, né, é muito rico a gente viver, conhecer um pouco mais através do cinema. O cinema é um instrumento muito forte, muito importante, né? Então, estão todos convidados. Você conseguiu, não é? Está todo orgulhoso da sua marca, do nome da sua empresa. Até que um dia descobre que não pode mais utilizar este nome. E pior, que a sua marca foi registrada pelo seu maior concorrente. Já pensou que situação? Não deixe que isto aconteça com você. Acesse o site soregistrosbr.com e conheça o caminho mais seguro para registrar sua empresa e sua marca. A Rede Ideal é uma instituição especializada em registros de empresas, de marcas e domínios. E a Ideal Assessoria oferece muito mais que serviços. Atua como parceira dos seus clientes, entendendo seus negócios e interagindo com o mercado de forma integrada e sustentável. Proteja sua marca e garanta seu direito no mercado. Rede Ideal Assessoria, excelência em registros. E esse foi o Trocando Ideias, um programa cheio de informações feito especialmente para você. Como você pôde conferir nessa edição, falamos sobre decoração, nutrição e cinema. Gostou? Na semana que vem tem muito mais.